Olá, mais um Na Presença do Osho, um tema, como sempre, delicado. Esse especialmente, acho que todos especialmente são delicados. Esse aqui também é bastante delicado, eu já vou dizer por quê. Porque eu presenciei algumas coisas com o Osho, por isso que a gente chama Na Presença do Osho, estive na presença física dele, então eu posso ser factual, eu posso contar o que eu vi. Mas tem eu que sinto, que, digamos, interpreto, que Uhum. entendo, e eu não posso deixar de falar o que eu entendo, né, Dai? Não posso falar, porque, pô, faz parte, né? Mas o importante, eu dizia, eu entendo, mas é o meu entendimento, isso não é a verdade. O ponto é a gente ser factual, mas uma pessoa que estava lá presente podia ter entendido de uma outra forma. Então, que fique bem claro isso desde já. Certo, Uhum. Daya? Sim, sempre a pegada dessa série de vídeos, ela realmente é uma experiência pessoal intransferível, mas ela é compartilhável. A partir do que a gente conversa, a ideia é nos fazer pensar, né? Então, cada um Aham. tem a sua Deixa eu ajeitar a própria. luz aqui que tá ruim. Mas aí, qual que é o tema? Pois são, assim, tentando uma hashtag, né? Eu estava tentando, assim, resumir um pouco, mas, na verdade, eu vou pegar uma das características do Osho, que é o fato de ele ser uma figura que não é previsível. Ele fala coisas que às vezes também se contradiz, e ele tem atitudes, ele teve reações, etc. e tal. Então, a nossa percepção, a partir daí, a nossa reação, tudo isso como um exercício de autoobservação. E você testemunhou algumas dessas situações, porque o Osho, é, em Puna ou em Rajneeshpuram, que quando ele estava em contato com as pessoas, não há roteiro, né? Ele entrava e o que ia acontecer, ninguém sabe. Então, eu selecionei algumas das situações para que você pudesse contar o que aconteceu, né? E a partir daí a gente faz e convida as pessoas a também experimentar o que elas sentem quando ouvem isso, porque Aham. é um exercício de autoobservação sem julgamento, né? Mas assim, eu acho que é mais do que isso. Não é que sem julgamento. Ele faz isso claramente, intencionalmente. As contradições dele Uhum. são uma das estratégias mais importantes. É uma estratégia das mais importantes. E se a Uhum. pessoa não tem esse entendimento inicial, ela se perde. Então, eu sinto que esse vídeo em especial é muito importante, porque é como se fosse um pequeno manual de instrução do Osho. O cara, ele começa a ouvir o Osho e ele traz a ideia de que o Osho é uma pessoa consistente, como todos os mestres são, né? Que tem o seu ser consistente, ser lógico, sempre dizer as mesmas coisas é o que se espera de um mestre. Então, se a pessoa ela vai com essa ideia, ela simplesmente dança. E muitas pessoas dançam, eu testemunho isso. E é bom que a gente esclareça desde o começo, e eu quero citar tem algumas coisas que eu considero como universais do Osho, e outras são relativas. Então, eu tenho uma noção do que é universal e do que não é. É uma noção pessoal e do que é relativo. Então, eu vou ler uma frase do Osho que eu considero universal. E essa é a base da nossa conversa. Vamos lá. Palavras do Osho. Tomo todo cuidado em contradizer tudo o que digo. Então, ao final, apenas o vazio. Essa é a utilidade das contradições. Se digo mais um, imediatamente digo menos um. E o resultado final é zero. O meu falar é apenas uma brincadeira, e todo o esforço é para que você não se torne dogmático
em relação a mim. Eu vou repetir, para que você não se torne dogmático em relação a mim. Você não pode se tornar dogmático. Eu não permito essa possibilidade. Eu me contradigo tanto. Como você pode criar um dogma do que fala? Não é uma coisa assim básica das básicas, das básicas, das básicas, das básicas, para entender o Osho. Quem conhece o Osho precisa entender isso. Porque a gente vê pessoas que ficam apegadas a uma determinada fala. Então, eu vou dar um exemplo, tá? Já posso dar um exemplo? Por favor. Não, não vai ser tanto algo que eu vi presencialmente com ele, a gente vai entrar nessa, espero. Mas eu vi uma pessoa citando uma frase do Osho, e essa frase, o Osho falava assim: olha, meu, se você não consegue ficar centrado, eu vou falar com as minhas palavras, é claro que eu posso estar enganado, mas basicamente foi: se você não consegue, beleza, não esquenta a cabeça, não fica se condenando. Afinal de contas, às vezes a existência atua também através da própria desatenção. Quanto mais você fica encanado e querendo estar presente, querendo estar centrado, menos você fica. Então, deixa fluir, sabe? Então, essa é uma mensagem que o cara leu e falou: pô, mas eu estou tentando fazer isso e não está dando legal. Por que será, meu Deus do céu? Porque ele disse isso muito provavelmente para uma pessoa ou uma circunstância em que havia pessoas perfeccionistas. Uhum. Pessoas que têm uma autocobrança exagerada. Controladoras também acham que as coisas têm que acontecer na hora que elas querem. Isso. Uhum. Então, nesse caso, essa mensagem dissolve um padrão de super exigência, que é Uhum. necessário. Mas para uma pessoa que, de repente, faz uma inconsciência, faz um ato falho, age de uma maneira inconsciente, e já entende que isso faz parte do processo, é muito provável, eu não tenho uma frase assim porque eu não fiz uma pesquisa a respeito, mas é muito provável que o Osho vai dizer: olha, meu, é interessante que você se lembre de estar presente. Que ele fale basicamente o contrário, porque a pessoa tem um outro perfil psicológico. Então, imagina que estrago é a pessoa querer seguir o Osho, sendo que ela pode não se encaixar naquele perfil psicológico. Então, para mim, isso é muito importante. Tem coisas que eu leio do Osho e falo: isso não é para mim. Eu tenho claramente a visão: isso não é para mim. E tudo bem. Claro que tudo bem. Não é. Sim, mas eu digo, a questão para muita gente é encontrar algo que não lhe encaixe e achar que tudo bem, entendeu? Porque as pessoas, muitos egos, precisam estar 100% identificados com alguma coisa, né? Isso. Então, mas não é tudo bem. Isso faz parte do próprio processo que o Osho incita a nós não sermos dogmáticos. O que significa isso? Quais são as implicações que eu acabei de ler? Isso, que ele faz tudo o possível para a gente não tomar o Osho ao pé da letra, para não termos mandamentos em relação a ele, direções pré-estabelecidas. Qual que é, a gente já falou isso em outro vídeo, qual que é o grande barato que eu pego? Aí eu estou falando de mim, tá? Estou falando de mim. Para mim, o Osho é um grande incitador do meu próprio julgamento, da minha própria atentividade, do meu próprio bom senso, do meu próprio senso de direção. O que eu mais agradeço ao Osho é isso. E eu não estou preso a um trilho. Ele não criou um trilho. Ele criou um céu aberto para que eu siga de acordo com o meu fluxo ou com o fluxo do vento do momento. Para mim, isso tem uma riqueza tão grande e, e é algo assim que é um presente que não tem preço.
E ele, e ele conseguiu isso. Eu não digo que todo mundo pega do Osho essa mesma coisa, mesmo as pessoas mais antigas. Mas para mim, eu tenho que falar, para mim, esse é o tesouro talvez o mais precioso que ele me deu. A confiança de eu ter um senso crítico, de eu ler uma coisa dele e falar, isso não bate para mim, ou isso eu não sinto que é adequado agora. Quando ele falou, podia ser, agora não é. Então, eu não estou preso a ele, as palavras dele, que foram contextuais, né? Foram colocadas em determinados contextos, que tinha determinados objetivos. Às vezes, a coisa era aqui, ele queria chegar aqui, mas a pessoa não estava nem aqui ainda. Então, ele não podia falar daqui, ele tinha que falar daqui. Mesma coisa como o veganismo, por exemplo, ele nunca falou de veganismo. Então, eu não vou ser vegano porque o Osho nunca falou. Que se dane que o Osho nunca falou. A minha visão leva a isso. Até porque tem essa história que eu estou falando. Naquele momento não era, a princípio eu acho realmente que não era o caso dele falar sobre. Esse como outros tantos exemplos. Então, Uhum. é isso, né? Eu acho. Vamos, Ah, não, eu acho que é uma boa abertura para nós entrarmos no factual, que eu queria que a gente voltasse no tempo e falasse de situações que certamente caem muito bem na questão do antidogmatismo. Foram cenas que você testemunhou com os, na presença física dele e que podem confundir muitas pessoas, né? Muitas pessoas que estavam ali, felicíssimas de estarem ali na presença do Osho. Então, para lembrar dessa emoção, me conta um pouquinho como é que eram as entradas do Osho, como é que era, assim, a gente está falando de, sei lá, milhares de pessoas, não é? então, a entrada do Osho é algo assim. É bem diferente a entrada e a saída. A gente já falou, não sei se a gente já falou sobre isso. Mas Não, eu queria lembrar um a pouquinho, assim. entrada dele era um momento de uma conexão com algo muito festivo interno, né? E muito puro interno. Era a palavra, mas era como fosse uma festividade ou celebração, Uhum, mas que acontecia de uma maneira verdadeira. Esse que é o encanto. Porque, por exemplo, me desculpa aí eu ser sincero nesse caso. Eu estive na presença física do Osho, então havia a entrada e a saída que tinha um campo de energia que, pelo amor de Deus. Aí depois eu voltei a terceira vez que eu fui lá para a Índia, para Pune, o Osho já não estava no corpo. E uhum, havia toda a cerimônia que a gente chama Osho White Robe Brotherhood, né, que é o momento uhum, em que acontecia às 19 horas, então aparecia, tinha um vídeo do Osho. E havia toda a celebração que correspondia à entrada do Osho. uhum. Mas olha, meu, não chegava nem perto, por mais que eu quisesse, sabe? Sendo sincero, meu, Mas se você quisesse puxar uma memória não, emocional de outro impossível, momento. impossível. Então Uhum, é como comparar uma flor de verdade, sabe? Felpuda, cheirosa, verdadeira, viva, com uma flor de plástico. Assim, para tornar clara a distinção. Mas eu acho que uhum, esse não é tanto o ponto da nossa conversa, né? Eu acho que o ponto, a gente pode até estender mais isso, talvez em outro momento, mas assim, tem uma situação que eu presenciei que eu acho que tem a ver com o nosso tema, que tem a ver da gente entender o contexto das coisas. Porque uhum, quando você hoje está falando uma coisa, a gente tem que entender o contexto. Primeiro, a situação histórica, ou se ele está se dirigindo é uma pergunta de alguém, então ele está respondendo para alguém específico, e que ele sente coisas que provavelmente a gente não sente. Então,
ou ele está falando, por exemplo, o contexto nos Estados Unidos era completamente diferente do contexto de Puna. Parecia que a intenção dele era outra. O que ele estava querendo chamar era outra coisa. Então, esse entendimento do contexto, por exemplo, ele está contando uma história e ele exemplifica. Essa exemplificação dele pode não ser factual, pode não ser verdadeira. Ele faz questão de não ser mesmo, para que a gente não crie aquele dogmatismo. Por exemplo, vou contar um exemplo aqui. O Osho chega e estava falando da questão da evolução, o ser humano evoluiu do macaco, não sei o que, não sei o quê. Aí ele dá um exemplo que quando Marco Polo foi para a China, ele olhou os chineses, ele nunca tinha visto pessoas com aquele tipo de composição física e falou, o Marco Polo falou, o Darwin tinha razão. Muito provavelmente o ser humano evoluiu dos macacos. Qual que é a furada técnica? Existe algo, ele quis exemplificar. Darwin vem muito depois de Marco Polo. Repete, vai. O Darwin vem muito depois de Marco Polo. Uma, exatamente. Então, como uma pessoa lógica que está diante do Osho e quer um cara que seja super factual, como é que um cara vai reagir? Ele vai ficar pé da vida. Esse cara é um babaca, é um absurdo. Agora, quem entende o Osho sabe, é o contexto que interessa, é o exemplo que interessa. O que ele está dizendo, como a gente falou, quando ele falou naquela frase que eu li, né, que ele faz questão de se contradizer para não se criar dogmas, ele faz questão também de falar coisas que não têm a ver para dar espaço para que a gente discorde dele. E é isso que eu sinto que ele quer. Então, esse foi um exemplo bastante interessante do Darwin e do Marco Polo. Mas, assim, aí, né, teve uma vez que o Osho estava numa série de discursos, eu estava lá, isso em Pune, na Índia, e ele estava numa fase muito acima do normal em termos de brincadeira. Ele conta piada, ele ri, tal, tal. Mas nessa série estava absurdamente mais. Ele estava muito brincalhão. Ele ria, ele dava gargalhada, ele falava absurdos e nós ríamos dos absurdos. Então, de repente, na mesma série, eu estava. Aí ele começou a falar sobre um assunto que não era brincadeira, era um assunto profundo, um assunto sensibilizador, para você ouvir num outro clima, sabe? É uma mensagem, não era para você rir, não era, era outra história. Aí, na mesma série, né? Quando eu falo série, por exemplo, um livro chamava Yahoo não sei o quê, né? E acho que tinham 10 capítulos, ou mais, ou 20, não sei. Então, começa aquele dia aquela série, depois termina e depois começa um outro livro, como se fosse um livro. Cada discurso é um capítulo. Inclusive, esse tinha o nome de Yahoo, que Yahoo é o mesmo Yahoo, escreve igual do yahoo.com.br. Naquela época nem tinha internet. O que me faz pensar ou supor que o Yahoo copiou disso, do Osho, isso. Porque o Osho usava a palavra Yahoo. É, teve uma vez que, nessa série, ele contando uma piada, só para você ter uma ideia, por que que o Tar, acho, tinha a palavra Yahoo no meio dessa piada, por que que o Tarzan, ele dá aquele grito quando anda Falta do no... suporte. Porque a Jane, né, ela foi segurar, escorregou, pegou no saco, né? Aí o Tarzan tava. Você vê, não se espera de um mestre um tipo de piada desse, né? Mas ele faz. Tiozão. Uhum. É. Então tava assim um clima de muita gargalhada, mas naquele dia especialmente não.
E aí começou a armar um temporal, né? Aí aquele vento, porque assim, é uma cobertura de uma lona, é como se fosse uma borrachona, assim, que cobria 10 mil pessoas, mais ou menos, que cabia lá no Buda Hall. E ela não tinha parede, ela cercada de mosqueteiro. Então, esse mosqueteiro ele tinha talvez 10 metros de altura até lá de cima, até o chão, dependendo, porque a lona depende se é mais Uhum. alta ou mais baixa, que ela faz um movimento, ela é uma coisa assim, né? E aí o mosqueteiro voá, descolou, ia para lá, voá, e todos os mosqueteiros estavam fora do lugar, e aquele trovoada, e o Osho falando com muita profundidade. Nem um sorrisinho, nada de piada, algo que era muito sensibilizador. Aí, umas pessoas começaram a dar risada, né? Com a história da chuva, vento, tal. Aí começaram a dar risada, uma deu, outra, umas, talvez umas 5, 6, 7, 10, não sei. Começaram a dar risada e hoje continua no mesmo ritmo. Aí, de repente, o Osho falou, this is out of... Eu não sei exatamente quais foram as palavras em inglês, mas tipo, isso está fora de contexto. Isto é, Uhum. sua risada está fora de contexto. Fez-se um silêncio, o Osho continua a falar, surgiu a risada de novo. A pessoa ainda estava naquele outro clima, daquelas outras vezes, né? Surgiu a risada de novo, uma, duas, três pessoas. Aí o Osho parou de falar, se levantou, se despediu rapidamente. Normalmente a despedida, no meio do discurso, normalmente a despedida dele é lenta, um processo que ele circula tudo, o Buda Hall vai quase que como se estivesse cumprimentando um a um. Ele fez uma coisa mais rápida, foi embora. Nós ficamos chocados, eu fiquei chocado, era algo inédito, jamais tinha acontecido. Aí nós começamos a sair, né, aos poucos. Até me lembro de uma frase de um amigo meu que a gente estava lá pegando. Tem um lugar que a gente colocava nossos sapatos, nossas bolsas. Eu coincidiu de eu estar do lado dele. Ele falou: mestre é mestre, né? E então, de repente, foi dito que o Osho falou: não vou mais falar mais. Né? Ele falou para a secretária foi lá, não, não vou mais falar mais. O pessoal não entende, o pessoal não contextualiza, o pessoal não aproveita. Aí a secretária e outro pessoal que estava lá com ele imploraram para o Osho voltar, dar discurso, tal e tal. Aí ele falou para as pessoas, descobrirem as pessoas, quem que eram as pessoas que estavam rindo, e pedir desculpa lá na frente. Ainda estava aquele vuvuvu, eu já estava fora, eu já tinha saído, mas muita gente ainda estava dentro do Buda Não, Hall. eu imagino a frustração, né? O sentimento geral de perplexidade, né? Porque de repente É, era uma coisa, é né? uma perplexidade, porque a gente não sabia os desdobramentos disso, né? O que que isso representaria. E aí eu sei que eu estava fora do Buda Hall e realmente, quando o Osho saiu, já teve algumas pessoas que são mais próximas ao Osho, que elas se levantaram para procurar as pessoas que estavam rindo, porque a gente tomou isso como um profundo desrespeito. Sim. E então acabaram localizando, não sei se todas, né? Mas eu sei que eu já estava fora do Buda, eu nem quis ver, sabe? Eu estava assim um pouco perturbado mesmo com a história. Aí eu estava fora do Buda Hall, né? Eu já tinha parado de chover, né? Já tinha parado de ventar. E aí eu vi que realmente tinham pessoas lá falando no microfone, pedindo desculpa. Eu não quis nem ver, porque, porra, se eu tivesse no lugar dessa pessoa, eu acho que eu iria morrer, né? Então, eu Uhum. acho que esse é um tipo de coisa que
claro, tem pessoas que vão falar como o meu amigo, mestre é mestre. Outras pessoas vão falar, porra, mas caramba, né, meu? Que martelada ele deu na cabeça dessas pessoas, né, meu? É que é uma puta do martelada. Será que não teve um pouco de compaixão dessas pessoas? O fato foi o que ele fez, foi o que aconteceu. E aí você entende, e ele tem os seus métodos, né? Ele tem os seus métodos. E assim, a gente não tem, eu pelo menos sinto que eu não tenho uma profundidade, claro que eu não tenho a profundidade de saber as implicações do que ele está fazendo. Como alguém, como eu, como você, pode supor que ter 93 Rolls Royce vai ter um resultado interessante? Uhum. É impossível. O cara concluir que isso vai levar isso, que vai levar isso, que vai levar isso, que vai levar isso, que vai levar. E eu me interessa isso, o resultado Uhum. final. O fato é que eu não sei, não quero julgar a situação, foi o que aconteceu. Eu sei que depois a secretária ela foi lá na frente, eu também ouvi que elas imploraram para o Osho para que ele voltasse a falar que ele estaria determinado. Eu, pessoalmente, acho que ele não estava determinado a não falar. É questão Uhum. de lição mesmo. Ele quis provocar tudo isso, provocar, para mim, a ideia de que nós não podíamos contar sempre com a presença dele, entendeu? A gente tinha aquilo como garantia. O Osho sempre vai estar aí, né? Eu sinto que ele sempre quis mostrar isso. E eu não estou sempre aqui. Eu posso escafeder-me a qualquer momento. Cai a ficha aí, meu. Tinha vezes que o Osho não vai falar mais hoje porque ele está doente. Ele ficava um dia, dois, três, quatro, cinco, seis, 7 dias sem aparecer. E a gente ficava sem ele, né? Que ele aparecia, no caso, no começo eram 2 vezes por dia, de manhã à tarde, depois foi só à tarde. Quantas vezes eu presenciei isso? De que ele Uhum. ficava, dava um sumiço. Aí quando aparecia, quando voltava, era aquela festa, né? E de vez em quando ele falava: olha, eu quero que vocês saibam que eu não estou aqui para sempre. E eu acho que esse golpe que ele deu nessa situação, de fazer com que a secretária e a turma implorasse de joelho para ele voltar, foi um jogo para que elas acreditassem que ele não ia mais falar. Na minha visão, ele já sabia tudo o que ia acontecer. Uhum. E aí depois ele aceitou condicionalmente. Eu não me lembro as condições, né? Mas era a questão da gente saber. Eu não me lembro agora, mas eu acho que era uma questão de saber contextualizar as coisas, sabe? Então, saber perceber quando uma coisa cabe, quando não cabe. Mas foi uma das experiências mais fortes, eu acho, que eu tive. Eu acho que, inclusive, eu até fiz um vídeo, eu chamei adequação, né? Eu não sei se é o nome certo, mas é Não. contextualização, né, de você. Você tem alguma questão sobre isso? Eu não sei se eu tenho mais coisa para dizer sobre esse episódio. Não, sobre esse episódio especificamente não, mas eu queria estender para outras cenas que você testemunhou do Osho, em que eu faço a relação do fato de ele não ter sido, não ser um homem previsível. Então, as nossas reações também podem ficar, às vezes, por exemplo, eu acho, se tinha, sei lá, 10 mil pessoas naquele dia em que houve essa cena, você teve a reação que você descreveu, né? Talvez a grande maioria, perplexidade. Outras pessoas podem ter achado que era um exagero toda aquela reação, né? Então, cada um depende da própria história, da própria nível de consciência, do próprio ego. A reação ela pode ser muito intelectual também, né? Na maioria Pode. das vezes. Ah, Então, eu sei de. Quer falar alguma coisa? sim, eu quero falar só uma coisinha. Quem está de fora não consegue dimensionar o campo, né? Como é que estava o clima. Para mim que estava lá, eu não senti como exagero, isso eu quero frisar, porque Sim. realmente estava completamente fora de contexto. Para mim era um desrespeito
evidente, Então, sabe? O cara tá falando uma coisa, tá interrompendo o Osho, chamando para um outro campo, impedindo com que a gente assimilasse o que ele estava falando, que tinha um valor. Infelizmente, eu não me lembro do que se trata. não, mas eu acho que faz todo sentido não lembrar, porque, na verdade, a grande situação é a que você descreveu. É, Mas o meu exercício aqui é no sentido de que eu duvido que 10 mil pessoas tenham sentido a mesma coisa que você. Então, eu imagino que algumas pessoas, inclusive quem estava rindo fora de hora, pode ter falado, meu Deus, que exagero, né? claro, É claro. humano, é normal, é natural. Não estou dizendo É, que é certo. Então, o que eu quero estender, porque mais adiante eu quero falar como as nossas reações frente ao outro falam muito mais, às vezes, da gente do que do próprio outro, né? Então, eu gostaria de estender para situações que você também testemunhou, em que o aham. Osho recebia convidados, Sim, sim, né? sim, eu vou falar. E tem a ver também, porque assim, quando a gente pensa no Osho, no mestre, e a gente pensa em compaixão, o cara deveria ter. Eu, pelo menos, né, sentiria, porra, nossa senhora, se fosse eu que estivesse rindo, tivesse aqui no micro. Não, eu não teria estrutura. Eu não teria. Conhecendo como é que eu era, impossível. Mas o Osho, para ego, ele tem uma maneira de ser que é muito forte. Ele detona ego de uma forma que quem está de fora e que não vê muito além acha muito forte mesmo. Eu acho que ele dá na medida certa, sabe? E a ideia dele é muito de destruir o ego mesmo. E ele não tem dó, não. Aí aconteceu um evento interessante. Aí aconteceu nós sabíamos, nós que eu digo todo mundo que estava lá, que chegou um cara do Sufi. Sufi é uma linha espiritual mundial e que tem uma certa organização e que tem um determinado líder, né? Claro que isso foi baseado em vários mestres antigos, né? Eu adoro o sufismo, é muito legal mesmo. Eu já traduzi livro do Osho sobre sufismo, assim, um dos que eu mais me encanto é O Homem com a Vida Inexplicável, né? É um conto sufi, né? Pô, esse é o top dos tops dos tops. Mas o Osho já falou muito do sufismo, mas aí chegou o mestre do sufismo, o chefe, vamos chamar chefe, né? O chefe internacional do sufismo mundial. Chegou para visitar o Osho, muito bem. E ele foi no discurso, estava lá, e o Osho entrou de verde naquele dia. Isso eu me lembro muito bem. Verde, segundo o que eu ouvi, é a cor dos sufis, né? Os sufis, eles têm uma cor privilegiada, que é o verde. Eu não sei se isso é verdade, mas foi informação que eu obtive, não foi de fonte, assim, científica, sei lá. Mas o Osho entrou de verde, bonitinho. Aí ele começou a falar de algumas coisas, e uma delas foi do sufismo. Aí o Osho sabia que o cara estava lá. E eu já ouvi muito o Osho falar bem do sufismo. Naquele dia, o Osho simplesmente detonou o sufismo. Falou que era uma coisa assim primária, não se compara com o Zen. E aí, pá, 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 detonou. Então, aí, o que que significa isso? Significa que a gente sabe, pô, não dá para prever, como você estava falando, não dá para prever o que que o sujeito vai falar, né? Ele não tem uma política convencional. Porque a política convencional seria o quê? Vamos exaltar o Osho, puxar o saco do cara, porque o cara pode trazer alguns adeptos, sei lá. As pessoas podem ter essa ideia, né? O cara tem poder, né? E o cara tem prestígio, o cara tem influência. Eu detonar o sufismo agora é a pior coisa que eu poderia fazer em termos de querer aproximá-lo. Eu estaria afugentando o sujeito.
E hoje fez exatamente isso, né, meu? Afugentou o sujeito. Agora, você vai me perguntar por quê? Eu não sei o que ele viu, não sei qual que é a intenção dele, provavelmente o cara veio com algum ego para querer ser exaltado, paparicado, e recebeu o contrário do que ele esperava. Uhum, Se é que isso aconteceu, se é que ele tinha essa expectativa. uhum, Mas então, isso é para ilustrar um pouco da imprevisibilidade do Osho, né? E também é para mostrar que ele dá uma retada como os mestres Zen na cabeça dos egos de alguns e outros. Aí você pode falar, bom, então é assim sempre, né? uhum, Aí, de repente, veio uma monja japonesa. É uma linha específica do budismo. Eu não sei se é uma linha específica do Zen budismo. uhum, Eu realmente não sei, mas ela era uma pessoa muito poderosa, muito influente dentro desse universo, daquela linha. Não sei se tem alguma coisa de Oto, sabe? É uma palavra em japonês que tem Oto, mas eu não sei como é que é o começo da palavra. Não sei se é seita, né? E ela foi lá, né? Sentou lá na frente, colocaram ela mais ou menos próximo do Osho. Aí o Osho chama ela, chama ela. Ela se levanta, né, no meio do discurso. Agora, realmente, eu não me lembro. Eu estava lá, mas eu não me lembro se foi antes do discurso, provavelmente, ou durante, eu não me lembro. Eu sei que ela chegou, tinha o pódio, né, que ficava mais alto, onde o Osho sentava, ela ficou embaixo, né, e o Osho jogou na cabeça delas pétalas de rosas. uhum, uhum, Então, você vai saber como o cara vai reagir para essa uhum, pessoa ou para aquela pessoa, né? O que que ele está vendo que faz que são comportamentos tão externamente tão diferentes, sendo que uhum, na aparência nossa são dois mestres, dois líderes de determinadas linhas espirituais e que a gente uhum, não vê mais do que isso, né? Não vê a índole, não vê o interior da pessoa, não vê, sei lá o que, né, dentro da pessoa. uhum, Então, de novo, né, você nunca sabe. E eu nunca sei. Se eu fosse uhum. fazer uma pergunta para o Osho, uma pergunta assim, se ele fosse responder, eu nunca saberia. Eu poderia levar a maior cacetada do mundo. E com certeza. Por mais caprichada que tenha sido a minha pergunta, e ele poderia dar uma cacetada. Ou ele poderia não dar cacetada, ele podia, sabe, ele podia me afagar, por exemplo. É totalmente imprevisível. Não dá para saber. Se alguém acha que sabe, está enganado, na minha opinião, está enganado. Eu acho muito valoroso a gente estar falando sobre isso, sobre essas experiências, essas cenas que você testemunhou, né, quando estava lá, porque hoje em dia, enfim, não hoje em dia, depois que ele deixou o corpo, tudo que nós temos acesso ao Osho, ele já teve um filtro antes. Então você vai ver um vídeo, você sabe que o tema do vídeo vai ser tal coisa, quer dizer, tudo que há uma edição, você está o melhor que seja a sua vontade, você está, a partir do seu olhar, Lógico, filtrando alguma coisa, né? normal. Então, por isso que eu acho muito valoroso a gente falar dessas cenas, que para mim estão tá tudo muito interligado na questão da imprevisibilidade do Osho, do não dogmatismo que você trouxe, né? E a nossa percepção, é a nossa percepção de ver algo, né? Então, quando nós temos livros, ele nunca escreveu nada, então aqueles discursos são compilados, na maneira que são compilados, já há ali uma interpretação, né? É É, diferente da testemunha ocular que você foi. Então, por isso que eu acho interessante trazer essas coisas que é, tem desde da beleza de jogar flores em cima de uma monja até a desconstrução de um assunto que era um convidado, né? E a torta de climão de sair no meio porque meia dúzia estava rindo, né? Então, assim, eu acho isso muito valioso, viu, é. Sargento? Não Legal. está nos livros.
Tem mais uma história que eu posso contar, mas antes eu queria falar sobre a questão dos livros do Osho. Tem algumas categorias. Primeiro, tem alguns que ele falava inicialmente em hindi, né? Então, Uhum. alguns nem foram traduzidos para o inglês ainda. Então, ele falava em hindi. Depois, ele começou a falar em hindi e inglês. Depois, ele começou a falar só em inglês. Então, tem essas categorias. Então, quando você pega você tem, fora isso, quando você pega um livro, você tem a categoria do livro completo. É a primeira palavra de um discurso e a última palavra do discurso é o capítulo e o outro capítulo é isso. Então são livros completos. Por exemplo, eu traduzi o livro A Sabedoria das Areias, que é um livro do sufismo, são 10 discursos. Então são 20 capítulos, dividido em 2 volumes. A editora Gente publicou. E um deles é o Mojude e o Homem com a Vida Inexplicável, que é o top, que inclusive fizeram um livro, uma outra editora, ela publicou separado, aquele capítulo separado. Mas então, eu estou dizendo que existe alguns livros, isso acontecia mais antigamente, que são sequências completas de discurso, tudo que era dito. Agora, as compilações é novidade. É uma novidade que não é tão nova já, né? Já tem um tempinho. O que que é? Aí que entra isso que você falou. Então você pega um Sim. tema, sei lá, alegria. Eu também traduzi alguns livros compilados. Então você pega um tema alegria. Então um sujeito, alguém com a maior das boas vontades do mundo, pega um tema. Um dia o Orcho falou sobre alegria em 1974, que era dentro daquele livro. Ele também falou sobre alegria em 1985. Ele vai pegando trechos e vai montando. Aí que você não sente o Osho, Uhum. porque o cara ele monta com coerência, Uhum. normalmente. E o Osho não é coerente. Intencionalmente ele não é coerente. Interessante. Então, assim, as compilações, elas favorecem a mente ocidental lógica, que o Osho é melhor assimilável. Foi uma opção da Osho International. Vamos fazer o Osho mais aceitável. Só que isso você não está dando o Osho completo. E Uhum. talvez você está perdendo a parte mais nobre dele, que é a parte polêmica, que é a parte que Uhum. faz, que incita, ele não chega e fala, Daia, seja mestra de si mesmo. Ele não fala isso, ou ele pode até falar, mas ele cria uma situação para que você seja mestra de você mesmo. E aí que Entenda tá. isso. Uhum. Então, essa é a grande coisa, que de certa forma tem uma vantagem, né? Sim. Mas eu sinceramente, ainda bem que não sou eu que decidi isso, porque é complicadíssimo, né, meu? Vale a pena realmente tornar o Osho mais aceitável? Uhum. Não sei se vale. Eu acho que o sal dele é justamente as polêmicas, as contradições. É, por exemplo, assim, a gente está falando de coisas visões próprias. Deixa eu falar uma visão própria. Então, tem hora que o Osho fala, é importante você meditar, é importante que você pratique técnicas de meditação, papapá, papapá. Aí tem um belo dia que ele chega e fala: Olha, não há necessidade, para que você vai perder tempo de meditar, meu? Você procura trazer presença. Eu ouvi isso, eu tive a infelicidade de ouvir isso. Para que você vai ter que trazer. Você vai ter que perder tempo? Esteja presente no dia a dia. Quando você deita na cama, fica presente, aí você vai dormir com presença, aí você acorda com presença. Para que perder tempo? Então, ele falou isso especificamente para um público de pessoas que não iriam meditar. Sim. Foi um momento específico, sabe? Que foi para um público que eu acho que era mais para indianos. Então, as pessoas não iam, então elas
vão pegar isso. Só que qual que é a minha experiência? A minha experiência não é baseada no que o Osho fala, a minha experiência é baseada na minha experiência. Se eu não treino técnicas, eu não vou conseguir pôr em prática de uma maneira favorável a presença que ele está falando para eu ter no dia a dia. Eu preciso treinar. É como você vai jogar futebol, mas você não treina, meu. Que jogador você vai ser? A não ser que você quer jogar só pelada. Mas se você quer ser um profissional, você tem que treinar. Uhum. Então, você tem que basear no que você sente, na sua própria experiência, e não no que ele fala. Porque eu já sei que ele vai, naquele é um determinado. Só que quem lê isso não sabe o contexto que ele falou. Né? Então é isso, você pode fazer o que você quiser. Mas eu posso Você contar queria mais contar um. mais uma história? Eu quero. Pode ser? Bom, claro, por favor, estava esperando. Então, aí teve um cara, a gente tinha lá um jornal chamado Osho Times. Isso foi uma das porradas também, que olhando de fora, falei, caramba, eu também não queria estar na pele desse cara. Aí o cara do Osho Times, né? Ele era o chefe lá, que era um jornal, que falava notícias do Osho, de eventos, acontecimentos, grupos, textos do Osho. Aí, uma vez falaram, olha, meu, você não está sendo muito factual no seu jornal. Alguém questionou esse chefe. Sim. Você não está sendo muito fiel à realidade, você não está passando as coisas como elas de fato são. Aí o cara falou assim, mas eu estou sendo como Osho, né? Hum. Eu estou sendo como o Osho. O Osho também não é factual. Né? A gente vê que o Osho Hum. não é factual. Então, eu não vejo nenhum problema em eu também não ser factual aqui no Osho Times. Aí Gente, foram, aí foram contar para o Osho a resposta dele. Ai, meu Deus do céu. Eu estava lá no dia também. hum. Ele fez o cara ficar em pé, 10 mil pessoas. Sei lá se era 10 mil, né? Era muita gente, né? 7 mil, 10 mil, sei lá. E ele começou a falar, sabe, sobre isso. Ele falou assim: olha, você não pode se basear em mim. Você não está no. O que eu faço, você não pode me tomar como um modelo. Porque o teu nível de consciência não é o meu nível de consciência. Então você não pode falar que você faz isso porque o Osho faz, porque o teu nível de consciência é muito baixo. Então, mas só que ele. Eu agora estou falando meio que com calma, né? Não que ele estava bravo, mas ele foi forte. Né? Ele foi forte de colocar o cara no lugar dele. Né? Em outra, eu acho que eu transmiti já, né? Eu acho que foi mais forte do que isso, mas a mensagem foi assim: não fale, olha, eu faço porque eu hoje falo. Olha, eu sou eu faço porque eu sei o que eu estou fazendo, e você não sabe o que você está fazendo. Em cima desses casos que você testemunhou, tirando da monja, né? Você acha que também não existe, assim, se a pessoa tem a condição, claro, de reconhecer que é o ego dela que estava em ação, como todos nós temos ego, óbvio, ainda, não seria também um certo presente da vida reconhecer esse tipo de situação como uma forma de, uma oportunidade de desidentificar com o ego? É isso que eu sinto que ele quer, né? Que a Uhum. pessoa, ela. Tem uma coisa que ele fala, que aí é uma coisa que a gente tem que ver se ele deve saber. A porrada nunca é maior do que a capacidade do cara em aproveitá-la. Que a porrada pode derrubar, e vai derrubar mesmo, né? Mas o cara vai aproveitá-la. O final das contas. Espera-se, pelo menos, né? Espera-se, Então, espera-se. não, eu tenho a impressão que ele tem esse cálculo. Entendi. Uhum. Uhum. Então, eu falo assim: olha, essas pessoas estão bem evoluídas, porque
Uma porrada dessa em mim, eu não sei se eu iria aguentar, não. Porque veja como é delicado isso e veja o valor disso, o Dayan. Veja o valor disso. Olha o valor disso. O cara, ele não estava sendo verdadeiro no Osho Times, porque o Osho, ele também não é factual, e isso é fato, né? Eu, pelo menos, posso Uhum, dizer, é fato. Mas ele não pode fazer igual o Osho. Então, veja, se eu chego, inclusive eu estou vivendo uma situação dessa esses dias, eu percebo o ego de alguém, certo? uhum, Que toma decisões, tem conclusões, tem direcionamentos baseado em uma mentira interna, em uma cegueira interna, que seria o ego que quer se exaltar. Vamos supor que eu tenha essa ideia. Eu posso chegar para o cara e dar uma esfregada na cara dele. Eu posso mostrar isso para ele. Eu posso fazer de uma forma invasiva. E aí, qual que é a justificativa que eu vou ter? Não, hoje também faz isso, mas eu não tenho condição de fazer isso. Então, a aprendizagem desse cara do Osho Times, para mim, ela vale, meu. Eu não é para eu imitar o Osho, ou fazer, ou uhum. ter atitudes que ele faz. Primeiro, porque eu não tenho o nível dele, eu não tenho a profundidade dele, não tenho a avaliação dele. E segundo, porque o que eu estou vendo é passível de questionamento também, né? Não quer dizer que eu esteja certo, né, na minha avaliação. Então, muito, para mim é muito importante isso, de realmente eu conseguir colocar em prática. Se eu conseguir, sabe, jamais fazer alguma coisa justificando a porque o Osho faz. Então, foi uma lição, assim, uma lição que, é claro, né, nem sempre ela fica, né? Nem sempre eu aproveito, mas alguma coisinha. Eu acho que essa conversa de hoje ela é muito boa para, não digo principalmente, mas assim, eu tenho muito em mente agora as pessoas que começaram a meditar, que começaram a ler, ou conhecer, ou ver os discursos do Osho e tudo, porque eu acho que, como você falou, é um manual de instrução, talvez, um beabazinho. E perigoso também, né? Porque até isso é perigoso, né? Mas é um Ok. dilema, porque se eu não coloco algumas experiências, as conclusões que eu tenho, talvez vai acontecer de muita gente continuar sendo, tipo, não é factual, pegar ao pé da letra o que Osho fala, e também não é por aí. Mas é a bagagem dela, né? A gente não tem responsabilidade, temos É, então, mas é uma iniciativa, assim, que eu, hoje, nesse momento, eu falo, é válido, mesmo eu dando uma visão pessoal, questionável, muita gente pode não concordar. Mesmo assim, hoje a minha avaliação é válido dizer, né? Porque é triste você ver alguém querendo entender o Osho de uma forma padronizada. Não dá certo. Assim, as coisas, né? Você pode discordar do Osho, né? Que é um tema mais fundo, né? Mas você deve, quando você sente que não ressoa em você. Tem coisas, né? Por exemplo, quando o Osho fala de política, né? O Osho fala bastante de política, ele malha os políticos, eles falam que os políticos são ele e os sacerdotes pertencem a uma máfia só, né, que é a máfia da alma e tudo mais. Então, tá, você ouve isso, tá,
não é para ouvir, para dizer que ele está certo, é a palavra final, morreu. Cara, será que não está faltando coisa? Será que são realmente o ponto principal são os políticos? Ou é quem está por detrás deles? Né? Ou são as corporações? Ou é a indústria armamentista, por exemplo? Né? Então, quer dizer, o Osho não comenta isso. Mas não é por isso que alguém ligado ao Osho não vai comentar e não vai perceber que a mensagem do Osho talvez não esteja completa, talvez naquele momento não fosse o caso ainda de entrar numa profundidade maior. Enfim, é essa visão assim de você ler não como um seguidor, sabe? Não como alguém que vai pegar regras, que vai ler a palavra final. Só aquilo, tá tudo ali. Não, não é assim. Se a pessoa busca esse tipo de conforto, ela não deve continuar acompanhando o Osho, porque ela não vai ter esse conforto. Isso eu É, acho que muitas pessoas no início, entendeu? é. E assim, no caso, para mim, né, o grande indicador do Osho é o que se pode chamar de meditação, que é o que se pode chamar de uma mobilização verdadeira para você sair da mente matraqueadora, chamando a sua consciência para as coisas como elas são, para a realidade. Então, eu percebo as coisas, eu percebo a mim mesmo, eu percebo as pessoas, eu percebo situações de uma maneira internamente silenciosa. Porque normalmente a nossa cabeça está a 1000 por hora e acaba distorcendo tudo. E o encontro principal não está nem nele, não está no Osho, isso ele faz questão, assim como não está em Deus externo. É o encontro do próprio mestre e da própria sabedoria. Ele não pode criar algo externo forte, porque a seta dele é para dentro de cada um, né? Que é através da meditação. Então, quem está no mundo do Osho e não entra, e não se apaixona, e não se mobiliza para realmente viver meditação, realmente eu acho que ele não vai chegar ao ponto que o Osho está indicando, porque as palavras não são nada, na minha visão. Palavras são, né, fica na mente sempre. São indicadores. Mas o ponto a se chegar não é nelas, né? Elas indicam algo que está além delas. E eu só vou captar isso se eu realmente vivenciar essa mobilização realmente de chamar a presença, que é um termo que eu uso, mas e isso é uma coisa que pode ficar também só no discurso, né? Você tem que realmente fazer com que isso seja uma realidade, cada vez mais. Então é um desafio, né? Mas eu acho que a gente sobreviveu bem. Esse tema a gente conversou antes de começar a gravar, estava um pouco nebuloso, mas acho que deu para amarrar tudo muito bem. É, tem mais coisas, né? Sempre tem mais coisas, né? Quando vai se falar de polêmica, né? Exemplos a gente pode ter um monte, Sim, mas sim, eu acho sim. que Isso, valeu, né? para mim também não. Eu acho que é um vídeo à parte, porque, como eu te falei, eu estou muito ligada no que as pessoas acham que é uma crítica ao Osho, quando eu acho, na verdade, é um dos grandes baratos do Osho. Claro, Entendeu? isso. Aí você falou tudo. Repete aí. Meu Deus do céu. Agora meu ego ficou tenso. Então, o que se Quero considera. ver que volte o vídeo. Olha, caramba, eu tenho que lembrar. Olha, eu vou interromper esse vídeo para lembrar de uma frase e a gente volta daqui a pouco. Mas então, Daya, você falou uma coisa, né, que me lembrei de uma música, né, que eu pedi para você repetir, mas eu vou ler a música. O que que era? O que que a gente considera?
uma coisa estranha, negativa. Do Osho, na verdade, é o que ele tem de mais precioso. Veja, ou pelo menos é o que eu sinto, uma das coisas. E há uma música chamada Lista, do Oswaldo Montenegro, que ela se refere a aspectos internos nossos, mas que representa bem o que a gente está querendo dizer. Ó, quantos defeitos sanados com o tempo eram o melhor que havia em você? Dá para perceber como que a gente considerava algumas coisas defeito e a gente considerava que foi sanado com o tempo, mas que, na verdade, era o melhor que havia em nós. Eu não sei, essa frase me sensibiliza, porque o processo de se tornar um adulto, né, a gente perde muita coisa bonita, né? Então é isso, eu acho que é isso, representa aí a ideia, né? Sim, que coisas sobre as quais o Osho é criticado, na verdade, são as coisas mais encantadoras e importantes e E valiosas. sábios, né? E com repercussões incríveis, né? E que só mesmo quem viveu é que e vive e aproveitou é que sabe. E é claro que essa fala nossa não vai provocar nenhuma mudança, e também não é nem essa a ideia, em quem já tem bronca, em quem já tem preconceito. Sempre ele vai achar, não, esse cara ele está deturpando toda uma coisa para puxar a sardinha para o lado dele. Mas eu volto ao ponto que toda hora eu retomo nessa conversa. A nossa reação frente à atitude do outro tem a ver com a gente, né? Tem a ver com a nosso nível de consciência, a nossa identificação, enfim, cada um com a sua própria bagagem, né? Então, Isso, e cada um segue do seu jeito, né? Daia, então é isso, um assunto importante, espero que tenha sido proveitoso, né? Essa é a sim, intenção. tá? Eu acho que, enfim, retomar, relembrar cenas que você testemunhou, a tônica, né, dessa nossa série, eu acho que sempre faz expandir o conhecimento que a gente pode ter em relação ao hoje, que vai para além de livros, de filmes e documentários, etc., por você ter sido testemunha ocular de várias coisas, né? Então, eu te agradeço muito. Beleza, Daia. A gente segue em frente. Abração. Tchau. Tchau.